Olá galera, bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Probabilidade Estatística. O tema do vídeo aqui é coeficiente de variação. Então, gente, o coeficiente de variação, ele define-se, né? Então a gente define ele da seguinte forma. Define-se o coeficiente de variação da variável aleatória x como sendo esse quociente aqui, o desvio padrão, né, da variável aleatória sobre sua média. O que essa medida significa, gente? Ela está nos dizendo o quão grande ou quão pequeno é esse desvio padrão em relação a essa média. A gente sabe que o desvio padrão, ele calcula o quê? Variabilidade, né, dos elementos em relação à média. Ou seja, se eu tenho uma distribuição e tenho um desvio padrão alto, quer dizer que a minha média, né, das ocorrências, ela está distante das ocorrências, ou seja, as ocorrências ocorrem dispersas. Por outro lado, se eu tenho um desvio padrão pequeno, as minhas ocorrências, elas ficam sempre parecidas, né? E no final das contas, elas ficam próximas da média. Então, nesse sentido, né, é que nós entendemos o desvio padrão. Ele é uma forma de você calcular esta variabilidade. O problema é que muitas vezes, gente, a gente quer comparar distribuições, às vezes com naturezas diferentes. Então, aí a gente tem que recorrer não somente ao desvio padrão, mas ao coeficiente de variação. Então aqui eu coloquei alguns critérios, né, que se satisfeitos a gente precisa só de desvio padrão. Caso alguns deles não sejam satisfeitos, aí a gente recorre ao coeficiente de variação. Então, ó, costumamos utilizar o desvio padrão como critério de comparação de duas ou mais variáveis aleatórias, quanto ao afastamento dos seus valores em relação às suas respectivas médias. As seguintes condições devem ser satisfeitas. Primeiro, usarem a mesma unidade de medida. Quer dizer, que se eu estou mexendo com uma coisa que tem a ver com massa, né, com o peso de um objeto, então eu vou medir isso em quilos, ou a outra coisa que eu estou comparando eu tenho que medir em quilos também. Então eu tenho duas distribuições. Então uma tem que estar em quilo, a outra tem que estar em quilo também. Usarem a mesma escala. Quer dizer, se eu estou trabalhando com massa e eu estou usando uma balança, digamos, com precisão em gramas, para medir esses objetos, na outra o ideal é que tenha usado também uma balança com precisão em gramas. Então, a escala tem que ser compatível. E terceiro, apresentarem médias aproximadamente iguais. É aqui que às vezes a coisa complica um pouquinho. Porque as duas de cima a gente até meio que controla um pouco, né? Mas a de baixo, pô, a gente calculou e viu, né? Pô, normalmente não dá tão parecido assim. Se der uma diferença relativamente significativa e a gente tiver dúvidas, aí, nesse caso, o que a gente faz? Ó, caso não tenhamos verificado as condições acima, recorremos ao coeficiente de variação utilizado para calcular a dispersão de maneira relativa. Vou dar um exemplo, gente, o que é uma dispersão de maneira relativa. Dá um exemplo. Imagine que estão sendo produzidos parafusos. E o erro, a gente sabe que é uma coisa probabilística, né? Tipo assim, um erro numa medida. Então imagine que eu falo para você o seguinte: foi produzido um parafuso e cometeu-se um erro de 1 milímetro no tamanho do seu diâmetro. Aí eu lhe pergunto, esse erro de 1 milímetro ele é significativo ou não? Ele é grande ou não? Aí você vai falar, depende. Depende do tamanho do parafuso. Se o parafuso for um parafuso de trator grandão lá, que você vai botar na roda de trator, talvez 1 milímetro nem... Na hora que você for apertar lá, ele entra de boa, né? Ele não vai nem ficar folgado, nem muito apertado. Porém, se esse parafuso for utilizado, por exemplo, num componente eletrônico, né, num celular, por exemplo, um erro de 1 milímetro pode fazer ele nem encaixar ali dentro ou ficar super folgado, se for 1 milímetro para menos, né? Então, nesse sentido, é que o coeficiente de variação trabalha. Ele dá uma medida relativa, ele vai dizer, olha, esse erro de 1 milímetro aí foi pequeno porque o meu parafuso ele é muito grande. Né? A média dos parafusos produzidos por essa máquina é muito grande, então assim, ele é insignificante. Por outro lado, se o parafuso for pequeno, se ele é muito grande, então assim, passou a ser muito significativo, tá certo? Para a gente entender como é que isso funciona na prática, eu vou ter um exemplinho aqui de caráter discreto, né? Uma variável aleatória discreta, para a gente estar fazendo essas contas. E a gente vai seguir aqueles critérios lá, tentar, né? Vamos tentar observar se os critérios são satisfeitos para a gente ir só até o desvio padrão, ou caso não seja satisfeito, né, a gente recorre ao coeficiente de variação. Então nós temos aqui o seguinte, ó, determinar a variância e desvio padrão das distribuições x e y. Em seguida, determine qual das distribuições apresenta valores mais dispersos em relação à média. Então no final das contas eu só estou pedindo esse em seguida, né? Só que a gente precisa calcular os anteriores aí, que é a variância e o desvio padrão. Tá certo? Então eu coloquei ali no quadro esses dados para a gente estar desenvolvendo a questão. É bastante conta, mas é interessante a aplicabilidade, viu, gente?
Então aqui eu tenho a variável aleatória x e a variável aleatória y. Então se a gente for observar, ó, elas são muito parecidas, ó, quanto às ocorrências, né? Ó, o que muda são as propriedades. Então a gente pode enquadrar naquela categoria 1 e 2. Vamos dizer que elas são de mesma natureza, né? Tem a mesma unidade, tem a mesma escala. Porém, a gente não sabe sobre a média. Então, à medida que a gente for calculando a variância do padrão de cada um, a gente vai observar a média. E se essas médias forem diferentes, aí a gente usa o quê? O coeficiente de variação para comparar sobre variabilidade. Se elas forem aproximadamente iguais, a gente basta utilizar só o desvio padrão mesmo. O desvio padrão da maior, né? O maior desvio padrão vai ser aquela distribuição que tem maior variabilidade. O contrário, né? O menor desvio padrão é aquele que tem menor variabilidade. Então vamos fazer aqui, ó. Então vamos calcular para a variável aleatória x sua média e seu desvio padrão, né? A variância também, né? Consequentemente é só tirar a raiz quadrada, né? Então a gente calcula a variância também. Então olha só, no caso aqui, ó, a média da variável aleatória x, ela é quem? É o produto de cada um dos valores aqui, né? A soma do produto desses valores pela sua respectiva probabilidade. Então vai ser menos 2 vezes 1 sobre 10, né? Ó, menos 2 vezes 1 sobre 10, mais 1 vezes 2 sobre 10, né? Que é a probabilidade. Então é só multiplicar esse cara com esse cara com esse e somar tudo, né? 1 vezes 2 sobre 10, mais 3 vezes 2 sobre 10, mais 7 vezes 1 sobre 10, 6, né? Desculpe. Mais 7 vezes 1 sobre 10, mais 9 vezes 3 sobre 10. Então, fazendo essa continha aqui, eu vou pegar aqui a calculadora, nós temos o seguinte, ó, menos 2 dividido por 10, mais 2 dividido por 10 também, né? Já estou fazendo a continha em cima, né? Mais 6 dividido por 10, mais 6 dividido por 10, que é esse aqui, né? Mais 7 dividido por 10, mais 9 vezes 3, 27 dividido por 10. Então deu 4,6. Então a média dessa variável aqui é 4,6. 4,6. Então quando a gente for calcular a média de y, se der aproximadamente 4,6, a gente só precisa olhar para os desvios padrões. Então vamos continuar aqui para a gente calcular a variância, né, e consequentemente o que a gente quer, o desvio padrão. Nós temos o seguinte, nós vamos elevar esses caras ao quadrado, né? E multiplicar pela respectiva probabilidade. Então vai ser menos 2 ao quadrado vezes 1 sobre 10, mais 1 ao quadrado vezes 2 sobre 10, mais 3 ao quadrado vezes 2 sobre 10, mais 6 ao quadrado vezes 1 sobre 10, mais 7 ao quadrado vezes 1 sobre 10, mais 9 ao quadrado vezes 3 sobre 10. Então aqui vai dar o seguinte, ó, 4 dividido por 10, mais 2 dividido por 10, mais 9 vezes 2, 18 dividido por 10, mais 36 dividido por 10, mais 49, né? 49 dividido por 10, mais 81 vezes 3, né? 81 vezes 3 dividido por 10. Então, essa quantia aqui deu 35,2. Então, a minha variância aqui, ó, gente, sigma x ao quadrado vai ser quem? Vai ser o E de x ao quadrado menos o quadrado da média. É o segundo momento menos o quadrado do primeiro. Então vai ser 35,2 menos 4,6. Então, menos 4,6, ao quadrado, né? Desculpe. O quadrado desse aqui, ó, já ia vacilando. Ó. Então, 35,2 menos 4,6 ao quadrado dá 14,04. Só que o que a gente quer, gente, é o seguinte, é o desvio padrão, sigma x. Então, eu vou calcular aqui com 3 casas decimais a raiz quadrada desse cara. Vou bater aqui a raiz quadrada, ó. Deu isso aqui, ó. 3,747. Você pode botar mais casas se você quiser, tá certo? Vai que você observou que o outro valor deu muito perto desse, aí você pode botar umas casas a mais para fazer essa comparação. Então, tá aqui o que a gente precisa de x. Então, essa média aqui tem uma variabilidade igual a 3,747. É até difícil, quando você olha só para esse 4,6 desse cara, entender o significado. Mas quando você calcular o do y, você vai começar a ver como é que funciona quando você compara com outra distribuição. Então, no caso aqui, ó, gente, continuando, aqui embaixo, ó, nós vamos precisar
da esperança da variável aleatória y, que é multiplicar cada um desses indivíduos pela probabilidade e somar eles, né? Então vai ser menos 2 vezes 1 sobre 10, né? Opa, não. 1 não, 2 sobre 10, né? A probabilidade aqui muda, né? Mais 1 vezes 1 sobre 10, mais 3 vezes 2 sobre 10, mais 6 vezes 1 sobre 10, mais 7 vezes 3 sobre 10, mais 9 vezes 1 sobre 10. Isso aqui vai dar quanto, gente? Ó. Então vai ser menos 4 dividido por 10, mais 1 dividido por 10, mais 6 dividido por 10, mais outro 6 dividido por 10, né? Opa, eu acho que eu digitei errado, desculpa. É menos 4 dividido por 10, vamos lá. Menos 4 dividido por 10, começar de novo aqui, mais 1 dividido por 10, mais 6 dividido por 10, mais 6 dividido por 10, que é 3 vezes 2 e 6 vezes 1, né? Mais aqui é 7, né? 21 dividido por 10, mais... aqui é 9, que eu botei assim, né? Na verdade é 9 vezes 1 décimo, né? Botei logo 9 sobre 10, dá também. Mais 9 dividido por 10. Então deu 3,9. A gente já começa a achar algo estranho. 4,6 e 3,9, rapaz, está parecendo bem distante. Então provavelmente a gente vai ter que recorrer, para estudar a variabilidade no final, ao coeficiente de variação. Então pensando que é fácil. Se desse aqui um 4,5, né? Ou 4, até mesmo 4,6, pronto, a gente bastaria olhar o desvio padrão da segunda para concluir. Mas, infelizmente, não deu. Então, é de y ao quadrado, a gente vai pegar esses caras aqui, elevar ao quadrado e multiplicar por essas probabilidades. Então, menos 2 ao quadrado vezes 2 sobre 10. Né? Mais 1 ao quadrado vezes 1 sobre 10, mais 3 ao quadrado vezes 2 sobre 10, mais 6 ao quadrado vezes 1 sobre 10, mais 7 ao quadrado vezes 3 sobre 10, mais 9 ao quadrado vezes 1 sobre 10, que dá quanto? Então, ó, 4 vezes 2 aqui vai dar 8 dividido por 10, mais 1 dividido por 10, mais 9 vezes 2, 18 dividido por 10, mais 6 ao quadrado, 36, né? 36 dividido por 10, mais, aqui vai dar 49 vezes 3, né? Então, vou botar assim, ó. 49 vezes 3, né? Abri um parênteses aqui, dividido por 10, mais, aqui 81, né? 81 dividido por 10. Então, dá exatamente 29,1. Então, a nossa variância de y, né? A gente calculou que a variância de x, vamos fazer o mesmo com y. A variância de y é quem? É a esperança de y ao quadrado, opa, é o segundo momento menos o quadrado do primeiro momento. Certo? Então, aqui, na verdade, é o último valor encontrado, 29,1, menos o quadrado desse anterior aqui, ó, 3,9 ao quadrado. Então, nós vamos ter o seguinte, menos 3,9 ao quadrado, 13,89. Então, a gente calcula agora o quê? O desvio padrão, né? Vai ser a raiz desse cara. A gente bota 3 casos também. Então, vamos bater a raiz aqui, ó. Deu 3, né? Então, o desvio padrão de y deu 3,727 aproximadamente. Olha, o que os critérios lá falavam? A natureza aqui, 1 e 2, né, que é a natureza, a escala, pela a semelhança desses dois objetos, a gente pode supor que é igual. O problema é que a média aqui deu 4,6, ó, e a média do outro deu 3,9. Então, assim, tem uma diferença significativa. Então, é muito arriscado a gente olhar só para o desvio padrão dessa e dessa. Porque a gente podia pensar assim, o desvio padrão aqui deu maior, 3,74 e lá 3,72. Então, aqui deu maior, então ela é mais disperso. Só que a gente vai entender o seguinte, será que esse valor em relação a essa média, ele é grande? E aquele valor lá, em relação a esta média aqui, 3,9, como é que, né, a gente se processa? Então, é isso que a gente vai ter que fazer agora. Então, como? Né, a gente vai justificar assim, ó, como as médias deram significativamente diferentes,
devemos, né, recorrer ao coeficiente de variação para determinarmos qual das distribuições, né, das distribuições tem maior dispersão relativa. Maior dispersão, é que não é só 2, né? Não sei. Dispersão relativa. Deu um branco aqui agora. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, o coeficiente de variação da variável aleatória x é quem? É o desvio padrão de x sobre a esperança de x, a média de x. Que dá quanto? Vamos lá. 3,747, né? 3,747 sobre 4,6. Então, vamos lá. 3,747 dividido por 4,6. Então, deu 0,8146, que é 81,46%. O coeficiente de variação, embora eu não falei, gente, ele é uma medida, é uma certa relação entre esses dois caras. Então, você pode entender como uma porcentagem. Existem autores que dizem até que é esse cara aqui vezes 100%. Tá certo? Mas você pode deixar aqui também, se você não se sentir seguro o suficiente. O coeficiente de variação de y é o quê? É sigma y sobre a esperança de y, que é 3,727 sobre 3,9. Então, aí você divide, né, aquele desvio padrão ali sobre essa média, 3,727 dividido por 3,9. Deu isso aqui, ó, 0,9556 ou 95,56%. O que esses dois valores significam, né, gente? 81,46 e 95,56. Significa que essa variabilidade aqui corresponde a 81%, né, 81,46% desse valor. E esse aqui corresponde a 95%, ou seja, esse aqui se mostrou uma variabilidade mais significativa, né? Uma maior variabilidade. Logo, y possui maior dispersão relativa à média. Pronto. É por aí que a gente trabalha, tá certo? Claro, se essa média e essa fossem aproximadamente iguais, sei lá, os desvios padrões fossem também relativamente diferentes, porque assim aqui deu até bem perto, né? Então, mesmo que aqui fosse igual, ou bem, não, igual não, mesmo que aqui fosse bem próximo, ainda assim, como os desvios padrões foram próximos, seria arriscado não usar o coeficiente de variação. Na dúvida, você pode sempre usar, você não perde nada por isso. Você só faz um cálculozinho, talvez fosse desnecessário. Porque, por exemplo, se aqui deu 4,6, aqui tivesse dado 4,6, obviamente, essa seria mais espessa por ter o maior desvio padrão. Tá certo? Que aquele ali. Mas, na maioria dos casos, a gente acaba tendo que recorrer ao coeficiente de variação para fazer essas comparações. Certo? Então, vamos aqui no slide ver, né, as continhas, né, ver se não passou nada batido, né, se os valores realmente deram esse. Vai que errei alguma conta, né? Às vezes acontece. Então, aí, ó, 747 foi o primeiro que eu achei, primeiro desvio padrão. O segundo foi 727. Como as esperanças de x e y são diferentes, a pura análise do desvio padrão pode nos enganar, pois as médias são diferentes. Assim, recorremos então ao coeficiente de variação, exatamente o que eu falei ali. Então, nós calculamos aqui, deu 0,815, aqui eu só botei 3 casas decimais, né? E aqui deu 0,956. Sendo assim, percebemos que a variável y apresenta maior dispersão relativa à média que a variável x. Tá aí, concluído. Fechou com chave de ouro. Agora, o desvio padrão começa a fazer sentido quando você começa a comparar as coisas. E de modo geral é assim, gente. Para a gente conseguir entender uma medida, a gente começa a comparar, fazer comparações com coisas que a gente conhece, né? Aqui no caso a gente comparou duas variáveis aleatórias relativamente parecidas, né? Se você olhar no enunciado da questão, ó,
né, as ocorrências são as mesmas, claro que com probabilidade diferente. Então, assim, é como se aquelas condições 1 e 2 lá no slide anterior fossem satisfeitas, usasse a mesma medida e a mesma escala. Só que o problema é, não tiveram a mesma média. E aí, neste caso, a gente usou o coeficiente de variação, certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, até a próxima.